queridos irmãos, queridas irmãs, hoje estamos chegando no último dia da nossa novena. Como foi falado, tempo de enriquecer a nossa espiritualidade, enriquecer a nossa devoção, enriquecer a nossa fé. E o tema de hoje então é missão. E como o Padre Carmen já falou no início, na realidade todos os nossos dias, hoje não é um tema separado dos outros, todos os dias tiveram como pano de fundo a missão. Os 6 primeiros dias vocês refletiram na fé, a partir do documento do Papa Francisco, e essa fé que nos conduz à missão. A gente poderia se perguntar, uma fé que não conduz à missão é uma fé verdadeira? Uma fé que não conduz à missão é uma fé que modifica alguma coisa? Uma fé que não conduz à missão produz frutos? Então, já com certeza vocês tiveram essa graça de fazer essa reflexão junto com o Padre Carmen nos 6 primeiros dias. Depois, quando nós refletimos sobre a juventude, nós percebemos também que o pano de fundo das frases do Papa Francisco foi sempre reconduzir a juventude à missão. Não podemos ficar presos nas paróquias, não podemos ficar presos nas comunidades, temos que ir, a juventude tem que ir, a juventude tem que ser protagonista da mudança, da renovação da igreja, da renovação da sociedade. Então, olha aí, o pano de fundo é a missão. Quando nós refletimos ontem o tema da igreja, a mesma coisa. O pano de fundo da nossa reflexão foi a missão. O Papa Francisco apontando para nós algumas imagens de igreja que nós devemos perseguir, que nós devemos viver nos nossos dias. Uma igreja mãe, uma igreja pastora, uma igreja que cuida das feridas, uma igreja que cuida daqueles que estão quebrados, uma igreja que cuida e vai atrás daqueles que estão afastados. Então, está vendo? Novamente a reflexão tem sempre como pano de fundo esse ir ao encontro, a nossa realidade de missão. Então, na realidade, toda a nossa novena, todos os nossos dias, a nossa reflexão sempre nos conduziram na realidade à dinâmica da missão. Eu lembro, antes de entrarmos na fundamentação bíblica, 2 frases de 2 bispos, agora não me recordo o nome, que vai dizer de maneira muito clara, às vezes até um pouco radical, sobre essa questão da missão. Primeiro, um bispo vai dizer uma frase que é mais ou menos assim: ou a igreja se torna missionária, ou ela não é igreja. Olha, ou a igreja se torna missionária, ou ela não é igreja. Depois, um outro bispo já vai falar mais vinculado a cada um de nós, no nosso batismo. Esse outro bispo vai dizer assim: pelo nosso batismo, nós nos tornamos missionários. Devemos ser anunciadores desse reino que Jesus veio trazer. Se eu ainda não sou missionário, de alguma forma, na comunidade ou na sociedade, se eu ainda não sou missionário, eu ainda não sou cristão. Olha, poderíamos nos perguntar, quantas igrejas e comunidades que ainda não são igrejas, porque não estão numa dinâmica missionária? Quantos cristãos nós temos nas nossas comunidades que ainda não são cristãos, porque ainda não despertaram para essa dinâmica missionária? Então são 2 frases assim que parecem um pouco radicais, mas elas vão de encontro àquelas frases que nós vamos depois aqui refletir do Papa Francisco sobre a missão. Então, começando a nossa fundamentação bíblica, nós vamos tomar 2 trechos de Marcos, do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e seguintes. Vai dizer assim: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram. Outro trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 4,
versículos 26 a 32. Dizia também Jesus: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Dorme, levanta-se de dia e de noite, e a semente brota e cresce sem ele perceber, pois a terra por si mesma a produz. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. Então, essas duas passagens de Marcos vão então iluminar a gente na nossa reflexão. Jesus que chama, e aqueles homens deixam tudo para seguir Jesus, e depois ele vai dizer a dinâmica do reino de Deus, como deve ser a missão. É como o semeador que vai espalhando a semente, com paciência, confiando no tempo de Deus, confiando na sua misericórdia. Muitas vezes nós vamos lançar a semente e nem vamos ver os frutos da semente, mas não tem problema. Outros que virão depois verão os frutos da semente. Então, vamos agora ver um trecho do texto do Anselmo Brum que vai dizer do cansaço. Vimos o cansaço que pode abater-se sobre a juventude, vimos o cansaço que pode abater-se sobre a igreja, e vamos também ver o cansaço na missão. Então, depois aqui o Anselmo Brum vai dizer: Jesus cansa dos discípulos. Está lá em Marcos 9, versículo 19. Gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-o aqui. Jesus já tinha dado inúmeras provas do seu amor, os apóstolos tinham presenciado, mas eles continuavam agindo como gente sem fé. Então, olha aí, ó, Jesus que também, como homem, como ser humano, também dá sinais de cansaço para aqueles homens de cabeça dura, né? Jesus se desaponta com as pessoas. Lucas 7, 31. Com quem hei de comparar esta geração? A quem se assemelham? São semelhantes a meninos que ficam sentados na praça, gritando uns para os outros: tocamos para vós flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Então Jesus também vai cansar um pouco da multidão. A gente lembra um outro texto, quando Jesus começa a anunciar que deveria passar pela paixão, que deveria passar pela cruz, e aí aquela multidão começa a ir embora, decepcionada com essa proposta de Jesus, e aí então fica só os 12. O que Jesus fala para os 12? Jesus se preocupa de querer dar um jeitinho para aqueles 12 não ir embora? Jesus vai dizer para eles: vocês também não querem ir embora? Pode ir embora. Eu não mudo uma vírgula no meu projeto. Se vocês querem ir embora, pode ir embora. Aí Pedro vai fazer aquela confissão de fé: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Depois o cansaço dos discípulos no Monte das Oliveiras, Lucas 2, 45, e os encontrou adormecidos pela tristeza. Os discípulos que dormem na hora mais difícil de Jesus. O cansaço de Pedro, depois da cruz, volta a pescar, não pescam nada. E aí a Bíblia vai mostrar outros cansaços: o cansaço dos salmistas, o cansaço do profeta Elias. Então, olha só que interessante, né? A Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra justamente essa dinâmica humana, esse reino de Deus que vai sendo construído em meio às tramas humanas, em meio às nossas virtudes, em meio às nossas qualidades, em meio aos nossos sonhos, em meio aos nossos projetos, mas também em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos cansaços. Nós também podemos, como Jesus e como os discípulos, cansar também, e cansamos de fato. Para isso precisamos da graça de Deus. Então agora o Papa Francisco vai iluminar a nossa reflexão quando ele vai falar acerca da missão. O Papa Francisco vai dizer: 3 posturas são importantes para o discípulo missionário não se cansar e não desanimar. Olha aí, 3 posturas que são importantes para o discípulo missionário não se cansar e não desanimar. Primeiro, conservar a esperança. Isso é um desafio muito grande, hein? Nós estamos num mundo que nós temos a tentação de muitas vezes, por qualquer coisa, desanimar, qualquer coisa nós perdemos o sentido, por qualquer coisa nós nos afastamos. Precisamos conservar a esperança, esperar contra toda esperança.
Depois, deixar-se surpreender por Deus, estar aberto à novidade de Deus, a esse Deus que todo instante, a todo dia, manifesta para nós as suas graças, e viver na alegria, conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus e viver na alegria. Tem uma frase, não sei também quem falou, que vai dizer assim: o santo triste é um triste santo. Um santo triste, um cristão triste vai convencer alguém da beleza da nossa fé, da alegria da nossa fé, da alegria de pertencer a Jesus, da alegria de pertencer a esse reino que Ele veio trazer. Se a gente não estiver contente, se não estivermos alegres, nós vamos convencer a quem? Quantos cristãos nós encontramos de cara amarrada, desanimados, sem sentido com a vida? Continua o Papa Francisco: tenho sempre no coração esta certeza: Deus caminha ao seu lado. Nunca lhes deixe desamparados, nunca percamos a esperança, nunca deixemos que ela se apague em nossos corações. Deus nos pede que nos deixemos surpreender por seu amor, que acolhamos as suas surpresas. O pecado e a morte já foram derrotados. O cristão não pode ser um pessimista. Vamos repetir juntos? O cristão não pode ser pessimista. O cristão não pode ter uma cara de quem parece num constante estado de luto. Vocês já conviveram com cristãos assim? Estão sempre com cara de luto. Aqui na São Judas não tem não. Lá em Coporanga tem. São muitos não, mas tem. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. Então aqui mais uma vez, essa importância que nós temos de primeiro fazer a experiência. Eu volto a uma frase que eu falava ontem: ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não experimentar primeiro no meu coração essa alegria de ser cristão, essa alegria de me perceber filho e filha amado, amada de Deus, eu não vou conseguir falar isso para as pessoas. Eu vou poder até falar, mas vai ser um falar da boca para fora. Não vai ser um falar de quem de fato experimenta. Depois o Papa Francisco continua: não se cansem de trabalhar por um mundo mais justo e solidário. Ninguém pode permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no mundo. Então, mais uma vez aqui, quando a gente fala de missão, nós não estamos só falando de propagar a fé, de levarmos a palavra de Deus, de buscarmos ter mais cristãos nas nossas igrejas. O Papa Francisco vai dizer: a missão também é no mundo, lutando para superar as desigualdades, lutando por um mundo mais justo, lutando por um mundo mais solidário. O cristão não pode se furtar a essa presença, a esse testemunho. Tem uma frase do Martin Luther King, todos conhecem, pastor protestante americano que lutou contra o preconceito racial e morreu martirizado. Ele vai dizer assim: o que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Por que o mal tem que ter o privilégio? Por que o mal tem que aparecer mais? Será que não é porque nós, com certeza, que somos a grande maioria de pessoas boas, de pessoas que têm fé, de pessoas que carregam Deus no coração? Será que não é porque muitas vezes nós ficamos indiferentes? Muitas vezes nós silenciamos diante das injustiças, diante dos pecados, não queremos nos comprometer, não queremos parecer diferente, não queremos parecer fora de moda. Então olha só que interessante, ele não ficava assustado com a violência dos maus, mas com o silêncio das pessoas boas. Continua o Papa Francisco: ser discípulos e missionários é consequência do ser batizado, é parte essencial do ser cristão. Falamos aquela frase do bispo no início, né? Ide sem medo para servir. Jesus não disse: se tiverem tempo, vão, mas disse: ide e façam discípulos todas as nações. Aqui é interessante também perceber a atenção ao verbo que Jesus usa. Ele não disse: olha, se você tiver tempo, se sobrar uma vaguinha na sua agenda, tira um tempinho lá para você fazer missão, tira um tempinho lá para você falar de Jesus.
Tira um tempinho para você se comprometer com as causas sociais, para transformar a realidade, se der tempo. Se não der, não tem problema não. Foi assim que Jesus falou? Ide, vão, não tem outra opção, não tem outro caminho. Não tenham medo. Quando vamos anunciar Cristo, é Ele mesmo quem vai à frente e nos guia. Ao enviar seus discípulos em missão, Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. E isso é verdade também para nós. Jesus não nos deixa sozinhos, nunca deixa ninguém sozinho, sempre nos acompanha. Então nós não precisamos ter medo de partir em missão. Jeremias, entre tantos outros profetas e personagens bíblicos, ele vai querer fugir da missão. Ele se sente chamado e ele vai dar uma desculpa: Senhor, mas eu sou muito jovem, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Aí Deus vai dizer: mas desde antes do ventre materno eu te conhecia, eu te consagrei e te preparei para ser profeta das nações. Não se preocupe, porque sou eu que vou falar através de ti. A gente erra muitas vezes por isso. A gente tem medo por quê? Porque a gente acha que é a nossa capacidade. Sou eu com minhas virtudes, sou eu com minhas qualidades, com minhas potencialidades, com a minha inteligência, sou eu que vou. Não, é Cristo que vai. Eu sou apenas instrumento. E a palavra de Deus às vezes vai ser até dura, né? No Evangelho de alguns domingos atrás, Jesus vai dizer para aqueles fariseus lá, pregando uma parábola, no final ele vai dizer: e quando vocês tiverem feito tudo isso, dizei no final: somos servos inúteis. São Francisco, no final de sua vida, já quase morrendo, ele vai chamar os seus companheiros e vai dizer: olha, vamos começar, porque até agora a gente não fez nada. Tá doido? E São Francisco não fez nada, o que será de nós, né? Vamos começar, porque até agora nós não fizemos nada. Então essa consciência da dimensão da missão, a consciência do nosso limite diante dessa missão que nós temos, e ter a certeza que é Cristo que vai através de nós. Não temos desculpa para não irmos em missão. Eu cito para vocês uma estatística, que é bom. Estatística sempre tem as suas fragilidades, né? Mas essa estatística eu acho que ela é um pouco... mostra um pouco a realidade. Um padre Sávio, que trabalha nas obras missionárias, o Bom, ele vai fazer uma pergunta para nós. E essa pergunta, ele vai citando uma estatística que a gente nem tem noção dessa estatística. Ele vai dizer, perguntando para nós: quanto do nosso tempo nós gastamos com 70% da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus? Vocês sabiam disso? A gente, por estar num país de maioria cristã, juntando os católicos e protestantes, nós somos quase 90%, então a gente imagina que no mundo todo é assim. Mas não. Na grande maioria dos países, aqueles ultrapopulosos, os cristãos não chegam nem a 1%. Contando os protestantes e católicos. Então olha aí, nós somos hoje, parece que mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. 70% nunca ouviram ainda falar de Jesus. E a gente pensando que está abafando, né? Aí alguém pode pensar assim, o otimista, né? Bom, ainda sobrou 30%. Tá bom, né? Aí o padre Sávio continua: quanto tempo nós gastamos com 25% das pessoas que abandonaram a sua fé? Desses 30% que sobraram, 25% não estão mais vivendo a sua fé, nem nas nossas comunidades, nem na sociedade. Vieram, foram batizados, receberam sacramentos, foram crismados, foram casados e depois estão por aí, não vivendo mais a sua fé. Quanto tempo que a gente gasta? E aí ele vai completar: e quanto tempo nós gastamos com os 5% dos fiéis que estão nas nossas igrejas? Somos nós. Sobrou só 5%. E a gente pensando que está abafando, né? Então olha só o tamanho da nossa missão. Primeiro nós temos que formar e animar os 5% que estão nas nossas comunidades, para que esses 5% possam ir ao encontro
desses 25%, segundo o Papa João Paulo II, na nova evangelização, ele dizia que precisam ser reevangelizados. Então, esses 5% tem que estar animado para ir ao encontro desses 25% e também para ir ao encontro desses 70% que nunca ouviram falar de Jesus. Olha aí o tamanho da nossa missão. E dá, então, eu pergunto para vocês, dá para hoje nós sermos cristãos de braços cruzados? Cristãos passivos? Ou então, cristãos esquenta-banco? Aqui tem cristão esquenta-banco? No final da missa, quando vocês levantarem, bota a mão no banco, onde vocês ficaram sentados, né? Nós estamos cheios de cristãos esquenta-banco, mas que não estão aí comprometidos com a missão, com o testemunho. E aí, então, o Papa termina. Desafios vigentes para hoje, que é a missão, a renovação interna da igreja, nós já vimos isso ontem, e o diálogo com o mundo atual. Isso aqui também é muito importante. Quando nós vamos sair em missão, nós vamos ao encontro de outras pessoas, com outras culturas, com outras posturas, com outras religiões. Como é que nós vamos? Nós vamos como donos da verdade, querendo fazer proselitismo, querendo pregar a igreja, ou nós vamos ao encontro para dialogar, para ver o que o outro tem de bom, o que o outro tem de bonito? Como é que nós vamos? O Papa vai dizer, nós temos que ter esse diálogo com o mundo. Não podemos achar, como eu falava na reflexão de ontem, agora não me lembro, esse preconceito com o mundo, que o mundo é o mundo do inimigo, o mundo está cheio de pecado, o mundo é um lugar sujo. E nós vimos que não é bem assim, né? O mundo como a criação de Deus é bom, o ser humano é bom. Então o Papa vai convidar a cada um de nós a ir ao encontro. Não precisamos ter medo daqueles que são diferentes. Não precisamos ter medo de diferente. O diferente só é problema quando eu não aceito o diferente. Quando eu penso que o diferente tem que agir e pensar da mesma maneira que eu penso. E isso não é um problema não só no diálogo com o diferente lá no mundo, não. Às vezes é problema dentro das nossas comunidades. Quando a gente não aceita as diferenças que existem. E as diferenças, quando aceitas, quando partilhadas, é riqueza, não é pobreza. Pobreza é quando a gente pensa todo mundo de uma única forma, todo mundo tem o mesmo pensamento uniforme, ninguém destoa, isso é pobreza. A diferença é riqueza. Então o Papa vai convidar a gente na missão de levar o Evangelho, missão de transformar a sociedade nas suas injustiças e a missão de ir ao encontro das pessoas. Quando vamos fazer missão, eu costumo dizer muito isso, nós católicos, diferente dos nossos irmãos protestantes, aqui não estamos fazendo juízo de valor e falando mal de ninguém, mas muitas vezes o discurso, quando os nossos irmãos protestantes vão em missão, o discurso é de pregação da igreja. Venha para a minha igreja, que lá que tem a salvação. Aonde você está, não tem salvação. Você tem que passar e pertencer à minha igreja para que você possa se colocar no caminho de salvação. É o discurso de uma grande maioria, não de todas. Como eu disse no primeiro dia, tem muitas igrejas protestantes sérias. Mas nós, cristãos católicos, baseados na palavra de Deus, a gente não vai pregar a igreja. A gente não vai fazer proselitismo para encher as nossas igrejas. Nós vamos falar de Jesus, falar do seu reino, falar do seu amor, falar da sua misericórdia, falar da boa notícia. O Evangelho é isso. O Evangelho é boa notícia. Nós temos esse tesouro nas nossas mãos. Nós temos essa boa notícia para anunciar às pessoas. É isso que nós vamos fazer quando nós saímos em missão. Evidente, se a partir do nosso testemunho, lembra de ontem, Charles de Foucault? Se a partir do nosso testemunho as pessoas se interessarem de fazer parte da nossa comunidade, quiserem ser cristãos católicos, virem pertencer ao nosso rebanho, que bom, vão ser recebidos de braços abertos. Mas esse não é o objetivo primeiro da nossa missão. É anunciar o reino de Deus, falar de Jesus e do seu amor por todas as pessoas. E é isso que o mundo está precisando ouvir. O mundo não está precisando ouvir palavras de discórdia, palavras que dividem, palavras que quebram a unidade. O mundo está precisando de palavras que tragam reconciliação, que tragam paz, que tragam unidade. Então a nossa missão é grande.
Nossa missão é grande, mas com Jesus nós podemos. Não vamos fazer tudo. E nem devemos, né? A igreja tem 2000 anos de história. A gente passa tão rápido. Não sei mais quantos mil anos de história nós teremos ainda pela frente enquanto igreja, mas o importante, voltando ao Evangelho de Marcos, é a gente lançar a semente. Sem a preocupação se nós vamos colher ou não. Nós sabemos. Isso está nas mãos de Deus. A nossa parte nós temos que fazer. É lançar as sementes e rezar para que elas caiam em terra boa e que produzam frutos e frutos de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos concluir a nossa reflexão com uma oração. Eu rezo a primeira parte, a comunidade reza junto. Dai-nos, Senhor, uma alma missionária. Fazei-nos abertos e sensíveis aos clamores do vosso povo. Fazei-nos abertos e sensíveis às necessidades pastorais da igreja. Que não tenhamos medo e nem tibieza nesta tarefa que brota do nosso batismo. Ser sal da terra e luz no mundo. Amém. Creio em Deus Pai,